Olá pessoal, estamos aqui em mais uma videoaula. Hoje nós vamos falar um pouquinho de arte, tá? Então vocês vão pegar a apostila de arte de vocês e abrir na página 20, tá? Essa página aqui, ó. Vendo? Aqui é o cenário de um teatro, tá vendo? Então aqui nessa unidade, ó, nós descobriremos que a paisagem também pode ser representada nas peças teatrais, principalmente pelo cenário. Para isso, veremos alguns elementos do teatro que nos ajudam a contar histórias, tá? Então, o título aqui, ó, é Cenário, as paisagens do teatro, tá? Aqui, ó, vocês estão vendo que estão encenando uma peça, ó. Então, aqui nós temos, como sempre, os primeiros passos, tá? Então, aqui tem algumas perguntinhas. Que tipo de arte está representada na ilustração? Então, vocês vão observar aqui, ó, tá? Para responder a perguntinha aqui embaixo. Onde se passa a história que está sendo encenada no palco do teatro? Você conhece alguma história que poderia acontecer em um lugar parecido e qual? Então, aqui nessa segunda perguntinha pergunta é assim: onde se passa a história que está sendo encenada no palco do teatro? Então, para nós sabermos onde se passa a história, é muito importante a paisagem, tá vendo? Então, através da paisagem, nós conseguimos identificar onde está sendo encenada essa peça. Então, vamos lá para a página 22. Na página 22, o título é O Espaço e a História, tá? Vou ler para vocês. Para contar uma história, precisamos de alguns elementos essenciais: os personagens, a ação, o espaço e o tempo. Os personagens que participam da história podem ser pessoas, animais, seres imaginários, entre outros. Eles podem ser inventados, chamados de fictícios, ou seja, personagens de ficção, ou representar pessoas que existiram ou que ainda existem de verdade, personagens reais ou biográficos. As histórias podem ter muitos ou poucos personagens. Às vezes, alguma delas tem apenas um. Veja na imagem a seguir uma cena de teatro. Ficção, aquilo que é inventado ou criado por alguém, por um escritor ou artista, por exemplo, tá? Isso que significa ficção. Aqui embaixo nós temos a cena do espetáculo Pipi Meia Longa, realizada pelo grupo teatral Zaporizhia, na Ucrânia, de 2017, tá? Ó. Então, aqui tem um grupo de teatro aqui nessa ilustração. A ação é o que acontece na história. As narrativas podem ser tristes, engraçadas ou românticas, mas independentemente das sensações que provoquem em seus leitores, os espectadores, elas sempre têm algo para contar. No teatro é importante que as histórias tenham um conflito, pode ser o choque de opiniões ou de interesses entre os personagens, uma questão interna do próprio personagem, um problema que precisa ser resolvido ou até mesmo uma missão que deva ser cumprida no decorrer da encenação. Outro elemento importante é o espaço onde acontece a história. Em um espetáculo teatral, os cenários, o que são cenários? Elementos visuais presentes em uma cena de teatro, televisão ou cinema, objetos, móveis, telas de fundo, iluminação e muitos outros itens, tá, pessoal? Então, os cenários revelam coisas importantes sobre a narrativa e seus elementos, nos ajudam a entender o ambiente da cena, um quarto de uma casa, um parque, um castelo. Uma peça não precisa se passar em apenas um local ou espaço, e por essa razão os cenários podem ser trocados durante o espetáculo. Existem artistas que se especializam na criação de cenários, como o brasileiro Gringo Cardia. Os figurinos não são necessariamente uma parte do cenário, mas também são um elemento teatral importante para definir o espaço e o tempo da narrativa. Por exemplo, uma história que se passa em um castelo no passado terá personagens que se vestem de maneira diferente de uma história que acontece no espaço sideral no futuro.
Então, aqui eles estão comparando, ó, tá vendo? Se for uma história contada no teatro sobre um castelo, princesa, ó, as vestimentas, as roupas serão assim, ó. Roupas de rei, rainha, princesas, né? Agora, se for no espaço sideral, né? No nosso espaço, né? Aí, ó, é roupa como se fosse de astronauta. É outra roupa, tá vendo, ó? Que é uma roupa que representa o espaço sideral. Então, são cenários diferentes para contar histórias diferentes, tá? Aqui embaixo nós temos uma cena do espetáculo Julieta de Freud, com direção de André Abujanra e cenário de Gringo Cardia, realizada no Teatro Leblon, no Rio de Janeiro, em 1997. Prazer em conhecê-lo. Vladimir Cardia Jr., mais conhecido como Gringo Cardia, é um artista cenógrafo, desculpa. Cenógrafo é um profissional que cria os cenários para espetáculos, programas de TV, filmes, etc. É diretor e arquiteto brasileiro famoso por produzir cenários para o teatro. Cardia criou cenários para quê? Para o Cirque du Soleil, para a Companhia Débora Coker de dança, para o grupo teatral Intrépida Troupe, entre outros. Os trabalhos do cenógrafo surpreendem pela criatividade, pelo uso de diferentes mídias, projeções, sons e vídeos, e por provocarem o olhar do público. Observe na imagem acima como é curioso o cenário criado para o espetáculo Julieta de Freud. Gringo Cardia nasceu em 1957, na cidade de Uruguaiana, no estado do Rio Grande do Sul. Olha como era aqui, ó, a cena desse espetáculo, né? Tinha várias imagens atrás da personagem teatral aqui. Então, nós vamos agora para a página 24, tá? Ó, Fazendo Arte, essa página aqui. Então, vamos lá. Em grupos de 3 alunos, selecione uma das imagens para ser o local onde acontecerá a história. Como nós não estamos na escola, pessoal, então, vocês podem fazer isso com alguém da família de vocês, tá? Que estiverem mais próximo aí e puder ajudar vocês aqui nessa atividade. Então, descrevam os detalhes desse lugar, os personagens e os conflitos da narrativa. Soltem a imaginação e trabalhem de forma coletiva. Depois façam uma roda e compartilhem suas criações com a turma. Então, como vocês vão fazer com alguém da família, então vocês podem criar essa história, vocês vão escolher aqui, ó, uma dessas gravuras, tá vendo? Uma dessas 3. Aí vocês vão observar a imagem e criar uma história para ela, tá? Aí depois de vocês criarem a história, vocês podem contar para alguém da família, para ver como ficou a história de vocês, tá? Agora aqui, ó, arte em casa. As histórias podem ser inventadas e reinventadas. Já imaginou trocar o cenário de narrativas que você conhece? Por exemplo, a história do Chapeuzinho Vermelho, que acontece em uma floresta, pode ser reinventada e passar a acontecer em uma cidade grande. Vamos experimentar reinventar uma história. Para isso, escolha uma narrativa que você já conhece, pense em um novo lugar onde ela possa acontecer e reinvente a história. Faça com bastante capricho, pois você vai precisar de sua narrativa para a próxima atividade. Traga sua história e uma caixa de sapato para a escola. Então, aqui seria assim, vocês podem escolher alguma historinha que vocês já conheçam, como os 3 porquinhos, né? Pode ser até o Chapeuzinho Vermelho que está aqui, pode ser a Bela Adormecida, a Branca de Neve e os 7 Anões, né? Qualquer uma delas. Só que ao invés dela acontecer no cenário em que vocês conhecem a história, vocês vão produzir ela em outro cenário. Então, vocês vão contar a história de outra maneira, de outra forma. Por exemplo, a história do Chapeuzinho Vermelho acontece na floresta, não é que tá dizendo aqui? Então, já pensou se a história acontecesse na cidade, onde a gente mora, na cidade grande, cheio de prédios, trânsito, muito carro, trem, ônibus, né? Como seria essa história? Então, dá para vocês usarem bem a criatividade de vocês e fazerem uma história bem bonita, tá? Aqui, ó, nós temos a próxima página, encenando as histórias.
Então, vamos lá. As histórias que moram nos livros podem se transformar em narrativas teatrais, que serão contadas em uma peça de teatro. Em um espetáculo teatral, as histórias ganham vida por meio dos atores, que interpretam seus personagens, e dos detalhes dos cenários. Em alguns casos, as peças são contadas com bonecos ou fantoches, manipulados por bonequeiros e recebem o nome de teatro de bonecos. Existem vários tipos de bonecos e diversas maneiras de manipulação. O boneco de vara, o boneco de dedo, ou de luva, que é o fantoche, o boneco de fio marionete, ou boneco de sombra, entre outros. Então, aprova ver se consegue encontrar para vocês um vídeo que mostra esses bonecos para vocês assistirem, tá? Vou procurar no YouTube e vou ver se eu consigo postar aí para vocês conhecerem todos os tipos de bonecos teatrais. Aqui, ó, na gravura tem os de vara, tá vendo, ó? Eles têm uma varinha aqui e na ponta tem os bonequinhos. Então, geralmente fica atrás de uma caixinha, de um cenário, de uma caixinha, e ficam pessoas lá atrás fazendo a voz dos bonequinhos e contando a historinha. Esse também é muito legal, tá? O cenário também é importante no teatro de bonecos, pois assim como os demais tipos de teatro, ele ajuda a entender o tempo e o espaço em que a história se passa. Os cenários podem ser construídos em caixas cênicas. O que são caixas cênicas? Locais ou estruturas onde acontecem os espetáculos. Essas caixas cênicas enormes ou até mesmo em caixas pequenas, do tamanho de uma caixa de sapatos. Observe a seguir os elementos de uma encenação de teatro de bonecos. Esta cena aqui é a cena de um espetáculo de teatro de bonecos realizada pelo grupo Carromato durante o Festival de Verão de Bayern 2012. Ó, aqui tá vendo, ó? Tem uma caixa enorme, ó. E aqui esses bonecos são aqueles marionetes por corda, né? Eles seguram aqui em cima e vão mexendo os bracinhos, mãozinha, e vão falando, fazendo as vozes dos bonequinhos, tá? Esse aqui é muito bacana também. Eu vou ver também se consigo ver um espetáculo deles e mostrar para vocês aí, tá bom? Quer saber mais? O Giramundo é um dos mais famosos grupos de teatro de bonecos do Brasil. Seus espetáculos e técnicas de construção de marionetes são conhecidos e admirados em todo o mundo. Acesse o site oficial do grupo, que é www.giramundo.org, e conheça sua história, seus integrantes e seus espetáculos. Então, é isso que a Pro falou. Eu vou ver se eu consigo encontrar aqui nesse site, tá? E vou postar para vocês lá no portal, para vocês conhecerem aqui o grupo de teatro, tá? Agora nós vamos para a página 26. Então, como nós estávamos falando lá atrás, a historinha que vocês vão reinventar lá vai servir para vocês fazerem esse trabalhinho aqui, ó. Como vocês vão entrar agora no feriadinho aí, né? E o papai e a mamãe pode ser que tenham um pouquinho mais de espaço, um pouquinho mais de folga para ajudar vocês. Aí, se vocês puderem, pode fazer aqui, ó, na caixa de sapato, como se fosse o teatrinho, tá? Aqui tem como fazer, tá? Tudo direitinho. Vocês vão precisar de uma caixa de sapato, tesoura sem ponta, fita adesiva, papel, materiais de desenho, como canetas coloridas e lápis, palitos de churrasco sem pontas. Aí, aqui, ó, nós temos toda a explicação de como é para fazer, tá? Essa caixa aqui. Esses bonequinhos aqui, ó, a Pro vai ver se consegue também na internet para vocês o modelinho, tá? E vou postar lá no portal. Aí vocês podem imprimir a folha, pintar bem bonitinho para fazer o bonequinho de vocês, tá? Olha, aqui tem na próxima página, agora chegou a hora de experimentar o cenário e contar sua história aos colegas. Ó, como vai ficar a caixa de sapato, tá vendo, ó? Aqui vai ter o cenário, vocês vão fazer, e aqui vocês podem pôr o bonequinho para contar a historinha, né? Com quem tiver com vocês em casa, como vocês não estão na escola, né? Então, dá para fazer isso. Quem quiser gravar também, viu? Pode gravar e mandar pra gente, que a gente posta lá no Face. Ó, arte em casa. Agora você já tem
os personagens e o palco pronto, é hora de colocar em prática a sua história reinventada. Lembra que a Pro falou? Aquela historinha que vocês iam contar lá atrás, reinventar, né? Como se fosse a Chapeuzinho Vermelho e a historinha dela se passando em outro lugar, né? E vocês vão usar essa historinha aqui para vocês apresentarem o teatro de fantoches para a família de vocês. Ó, leve seus bonecos e sua caixa cênica, ensaie sua história e convide sua família para assistirem sua criação. Para deixar seu espetáculo ainda mais interessante, que tal fazer ingressos de papel para distribuir para seus convidados? Você pode pegar um pequeno retângulo de papel, escrever o nome da peça com uma letra bem caprichada e o dia em que a peça será apresentada. Bom espetáculo! Então, pessoal, hoje a nossa matéria de artes é sobre o teatro, tá? Espero que vocês tenham entendido e a Pro vai postar para vocês lá alguns vídeos, tá? Complementares, que é para vocês assistirem, conhecer melhor o teatro, conhecer melhor, né, as pessoas que trabalham nele com as marionetes. E esse vídeo, por enquanto, é só, tá? Espero que vocês aproveitem bem o teatrinho de vocês aqui com a caixinha. Um grande beijo e até a próxima aula. Tchau, tchau.